nome é Mário, na verdade Mário José de Rauen Bacelar Filho, filho porque é o nome do meu pai, chamava Mário também. Nasci em 1955, então estou chegando perto dos 58 anos. A maior parte da minha vida morei ali no Prado Velho, ali onde tinha um antigo hipódromo e hoje tem lá a Universidade Católica do Paraná, a PUC. Meu pai era trabalhador do Moinho Paranaense, moinho de trigo, uma empresa genuinamente estadual, uma empresa que ele fazia a conversa junto às panificadoras para o fornecimento do trigo para a fábrica do pão. E meu pai acabou saindo do moinho, coincidiu com uma doença que o levou à morte e tal, ainda jovem, com 40 e poucos anos, mas saiu do moinho exatamente no momento em que o moinho era vendido por uma multinacional que era a Anaconda, multinacional que tinha base de operações em São Paulo e comprou o Moinho Paranaense com o objetivo de desativá-lo, porque se inventou naquela época que o trigo não podia ser industrializado, a produção da farinha do trigo plantado no Paraná não era feita aqui, não poderia mais ser feita aqui, teria que ser feita em São Paulo, nos moinhos de São Paulo. E aí, no caso, o que acontece? O Moinho Paranaense aqui acabou sendo vendido, ele fica ali no Rebouças, e hoje funciona, durante muitos anos não funcionou nada ali, hoje funciona a Fundação Cultural de Curitiba, é considerado um prédio histórico e tal. Minha mãe, Terezinha, é funcionária já aposentada do Tribunal de Justiça, é advogada, e sempre dela eu acho que eu puxei muito essa questão do direito, essa questão de respeitar aquilo que cada pessoa tem como seu direito, enfim. A minha relação com a política é uma relação que começa quando eu entro na universidade e começo a travar um contato maior com as discussões políticas e tal, ainda num período em que a ditadura vingava. Eu entrei na universidade em 1975 e a minha lembrança da ditadura era uma lembrança de um programa de televisão, quando eu era pequeno, devia ter meus 12 anos, era um programa onde aparecia uma pessoa falando, esbravejando na tela, porque tinha grupos, não sei do que, daquilo e tal, querendo perturbar a ordem e tal, essa coisa toda. Acho que eram uns programas feitos na época pelos porta-vozes da ditadura nos canais de televisão, nas emissoras de rádio e tal. Eu estudei medicina, não cheguei a concluir o curso, terminei antes e tal, mas fiz medicina na Federal. A minha relação mais direta com a política vai se dar lá por volta de 1978, tem um episódio, eu já lia, já acompanhava a imprensa, os chamados jornais alternativos, a imprensa que existia na época, o jornal Opinião, o jornal O Pasquim, o Movimento e tal, que eram jornais que expressavam a opinião da oposição dos democratas que lutavam pela redemocratização do país, pelo fim da ditadura. E, enfim, já tinha alguma informação, alguma conversa e tal de corredores da universidade. Quando aconteceu um evento, isso já em 1978, um evento aqui em Curitiba, que foi a vinda do professor, do antropólogo Darcy Ribeiro. Ele veio a Curitiba, acho que num período em que já as coisas começavam a ter um respirador maior, ainda não havia anistia, mas enfim, havia essa questão. Enfim, foram duas palestras do Darcy Ribeiro, uma na universidade, ali na reitoria, que foi sobre educação, e uma outra palestra no auditório da Igreja de Guadalupe, ali onde tem o Terminal Guadalupe e tal, que foi uma palestra mais para falar da questão indígena, que é uma questão que o Darcy Ribeiro tratava com maior carinho. Duas questões que ele sempre tratou com muito carinho, a educação e a questão dos indígenas. E foi a partir desses dois eventos eu passei a conhecer uma série de pessoas que atuavam
Na verdade, a vinda do Darcy Ribeiro foi um evento que reuniu todo o pessoal mais progressista da cidade, pessoal de esquerda. E eu acabei travando contato com essas pessoas e me envolvendo num processo que teve ali no final de 78 e um momento marcante no início de 79, que foi a luta pela anistia e a fundação aqui em Curitiba do Comitê Brasileiro pela Anistia, o CBA. Me integrei participando dessa atividade como estudante. Eu nessa época também trabalhava, era funcionário público federal, trabalhava no INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, e, enfim, fui me envolvendo nesse processo da anistia, as plenárias que eram realizadas do CBA no edifício da CISA, que na verdade era o prédio da sede do DANC, o Diretório Acadêmico Nilo Cairo, Diretório Acadêmico da Medicina da Federal, e participando desses eventos aí. Me envolvi aí, participei da primeira eleição da UNE, depois da reconstrução dela em 1979, e fui participando ativamente em diversos momentos políticos do nosso país. Quando teve o processo da reformulação partidária, eu me integrei ao PMDB e passei a ter uma atividade política no PMDB bastante intensa e tal. No processo, num primeiro momento, como jovem, participando da organização da juventude do PMDB, enfim. E nesse período todo, ao longo desse processo, fui travando contato com setores mais da esquerda, fui conhecendo as propostas, as ideias, os documentos que na época circulavam clandestinamente, trazendo as ideias dos diferentes agrupamentos políticos de esquerda no país, e me identifiquei com as posições de uma organização chamada Fração Operária Comunista, a FOC, que já tinha aqui uma história anterior aqui no Paraná, de grupos de discussão. E nesse processo... Quem era esse grupo da Fração? Aqui no Paraná, a figura que tinha destacada tal nisso era o Cláudio Fajardo, né? Aliás, foi a pessoa com quem eu tive mais de perto um contato com a discussão política, um conhecimento mais de perto de questões como o marxismo, a teoria política, o Partido Revolucionário e tal. E, enfim, me integrei à FOC, e a FOC, no final de 79, tomou a decisão numa conferência, eu tive a honra de poder participar desse evento, numa conferência onde ficou decidido a integração da FOC às fileiras do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8 e tal, onde eu passei, então, já em final de 79, e daí por diante até os dias de hoje, a militar do ponto de vista de uma militância política organizada e tal. Hoje, nós estamos numa etapa nova desse processo, que é a iniciativa que nós, juntamente com outros setores progressistas no país, tomamos de fundar o Partido Pátria Livre, um partido que tem como princípio, como ordem organizadora das coisas, o nacional desenvolvimentismo, que é uma corrente de pensamento econômico no país que busca o desenvolvimento do Brasil a partir das suas próprias capacidades, dos seus próprios recursos, potencializando o uso da riqueza nacional, que é grande, que é imensa, em benefício dos brasileiros. Vamos voltar então à questão do Comitê da Anistia, Anistia, que foi um momento muito interessante. O senhor participou desde o princípio? Desde o princípio. Quem eram as pessoas e como é que essa questão surgiu, né? A questão da anistia, a questão de se organizar num comitê formal, num momento em que ainda havia um certo temor de que as coisas, né, muitas pessoas estavam fora ainda. Como é que no Paraná isso aconteceu e como é que vocês se colocaram junto à questão nacional, aos grupos nacionais? Veja bem, o meu contato com a luta pela anistia vai se dar nesse processo da vinda do Darcy Ribeiro. O senhor sabe quem que organizou essa palestra? A vinda dele? Acho que foi o pessoal da universidade.
certo? Não te digo com certeza quem foi. Eu sei que foram dois momentos diferentes. Um momento que foi na universidade, sobre educação, e um outro momento na igreja de Guadalupe, que foi sobre a questão indígena. O senhor lembra a certo? primeira vez que o senhor ouviu a palavra anistia e a proposta de se discutir uma Acho que anistia? foi nessa época. Foi Foi nessa nessa época. Eu acho, inclusive, que foi um momento em que essa discussão se abriu no país. Trazer de volta os milhares de brasileiros que estavam exilados no exterior e tal. E uma outra pessoa que teve um papel destacado nesse processo de organização, de articulação de lideranças, de entidades e tal, na questão da luta pela anistia, foi o Narciso Pires, né? Eu, inclusive, conheci o Narciso participando, eu e ele participamos juntos em uma das entidades que eu travei contato quando da vinda do Darcy Ribeiro, que era a ANAI, Associação Nacional de Apoio ao Índio. E acho que lá foi com o Narciso que eu fui ter um conhecimento da anistia. Aí comecei a participar das reuniões que se realizavam no DACISA, no Diretório Acadêmico de Medicina da Federal. Esse processo vai ter um momento de coroamento quando é fundada o Comitê Brasileiro pela Anistia de Curitiba, o CBA. O senhor lembra quando? Isso foi em março de 1979. Já começava a ter a discussão de um projeto de lei no Congresso com vistas a essa questão da anistia. E o Congresso foi realizado na Igreja de Guadalupe, no auditório da Igreja de Guadalupe, em março de 1979. Lotou aquele auditório e reuniu gente de todas as correntes políticas e tal, que consideravam importante levar a luta pela anistia. E foi formada uma direção para o comitê, que era o Narciso, que ficou sendo o presidente, tinha o Cláudio Fajardo, que era o secretário, e tinha o tesoureiro, que eu acho que era o Moacir Ferraz. Enfim. Aí teve dois eventos que têm relação direta com a luta pela anistia que eu participei, que foram assim, a primeira vez que eu participei de uma atividade como essa, que foi uma pichação, a primeira pichação que se fazia em Curitiba depois de muitos anos, que era uma pichação sobre anistia ampla, geral e restrita. Essa era a palavra de ordem. Foi aonde essa pichação? Essa pichação foi no centro de Curitiba. A gente estava... os estudantes estavam ali na frente da CISA, do DANC, ali na Ébano Pereira. Aí saímos e percorremos as ruas do centro pichando e tal. Foi um negócio... À tarde, à noite? Isso foi à noite, isso foi bem final madrugada da noite e tal. Não chegou a ser madrugada e tal. E o grupo acabou sendo preso e tal, que a repressão veio para cima. Eu, na verdade, estava responsável por garantir, alertar o pessoal em relação... Não estava na pichação diretamente, mas estava fazendo um trabalho de segurança e tal. Mas a polícia chegou muito rápido, não deu tempo de fazer nada, enfim, acabou acontecendo isso. O pessoal foi preso e tal. O senhor foi preso também? Eu não cheguei a ser preso, Depois fui chamado a prestar depoimento na mesma delegacia onde o pessoal ficou preso. Mas aí a minha iniciativa foi de imediato avisar os advogados e tal para entrarem no circuito e procurar liberar o pessoal. Então essa experiência, depois teve uma experiência que foi uma primeira manifestação de rua na luta pela anistia, e foi uma passeata organizada também em 79, já um pouco mais à frente, depois de fundado o CBA. E essa passeata nós tivemos um episódio que foi, acho que, um registro que deu-se, que ela tinha uma infiltração de grupos de gente com o objetivo de tumultuar, e numa determinada altura da conversa soltou-se lá no meio da passeata. Tinha bastante gente, acho que tinha umas 5.000 pessoas. Nós estávamos fazendo a passeata, saindo caminhando pela Marechal Deodoro, em direção ao calçadão da Rua das Flores e tal.
E, bom, soltou, acho que não sei se foi um daqueles, um foguete, um rojão, alguma coisa assim, criou um tumulto, aí rapidamente agiu no sentido de acalmar o pessoal, acalmou e tal. O cara que estava infiltrado sumiu, escapuliu-se e tal, e não teve maiores consequências. Nós conseguimos, ao fim e ao cabo, fazer a manifestação com o objetivo que tinha que ser feito. E a luta avançou e se resolveu no Congresso Nacional, foi aprovada a anistia. Isso foi uma vitória importante, porque significou a possibilidade de retorno ao Brasil de uma série de lideranças que passaram, no momento seguinte, a ter uma contribuição decisiva na luta democrática no país. Uma luta que avançou rapidamente nos anos seguintes e que nos levou a outras conquistas, como a própria derrota da ditadura, o governo da nova república e a Constituinte, e esse processo todo de escrever uma carta constitucional de acordo sintonizada com o que o povo tinha nas suas reivindicações e tal, e que nos trouxe para os tempos de hoje, que, enfim, um país que tem suas eleições, tem suas manifestações, tem suas mobilizações, e cada momento da história do país com um episódio que reforça a nossa luta, como foi a questão do impeachment do Collor, como foi a questão, depois da Constituinte, o impeachment do Collor, a questão das eleições para presidente da República, eleições diretas e tal, e acho que um momento histórico importante que foi em 2003 a eleição do Lula à presidência da República e o governo de transformações que se deu naqueles 8 anos e que segue traçando hoje o caminho, quer dizer, com idas e vindas, avanços e recuos, mas que faz hoje a luta cotidiana do nosso povo é uma luta que se dá num outro patamar, no campo democrático, com as liberdades existindo, com os questionamentos podendo ser feitos e tal, e que de fato representa um momento muito especial aí na luta dos brasileiros, na construção da pátria, na construção da nação brasileira. Mas eu quero voltar mais um pouquinho ainda. Diga. Nós temos tempo, não se preocupe. O senhor chegou aí receber os anistiados políticos no Afonso Pena, Vitório? O senhor chegou a fazer parte desse grupo? Sim. Uma das coisas que eu fiz logo no início, passei a ir muito como um local de encontro que era ali na Ébano Pereira e tal, e enfim, as ideias. E num determinado momento foi organizado um trabalho, um grupo de estudantes que eu fiz parte, que foi visitar os nossos companheiros que estavam presos no AU. Certo? O AU na época foi sempre o maior presídio da cidade e tal, e lá ficavam os presos políticos. E eu pude lá conhecer companheiros nossos que estavam presos, cumprindo pena ainda, como era o caso deles, eu acho que era o mais velho de todos, o Cherkov, e uma série de outros companheiros. É um ato de coragem, porque ir visitar presos políticos significava que o senhor entrava numa lista, né? Muita gente... A gente foi lá porque era preciso ter essa solidariedade, esse apoio e tal. Que ano, mais ou menos, isso? Isso é 79. 79. 79. Essa questão... Aí, porque logo com a anistia, todo esse pessoal foi libertado, né? Um outro evento também relacionado com isso, que foi o seguinte, a questão dos nossos exilados, exilados que eram da Universidade Federal do Paraná, e eu na época já acabei indo participar da diretoria do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Paraná. O DCE foi reconstruído nessa época, abril de 79, já se preparando e mobilizando para o Congresso da UNE, e nós fizemos, eu não lembro exatamente que época, mas foi em 79, isso com certeza, uma assembleia no pátio da reitoria,
E nessa assembleia nós recepcionamos o Vitório Surutiuc e o Carlos Marés de Souza, que eram exilados, já não mais retornando ao Brasil, já no processo aí porque muita coisa da libertação de pessoas de volta de exilados foram acontecendo mesmo antes de se ter o processo formal da aprovação da anistia e tal. E nós fizemos uma grande assembleia no pátio da reitoria para receber o Vitório e o Marés, que foram estudantes de Direito da Federal e que ocuparam cargos de direção, posições de direção no DCE da Federal e na UP, entidades que foram fechadas pela ditadura, mas que nesse período, em 79, foi reconstruído o DCE da Federal, e em 80 foi reconstruída a UP, a União Paranaense dos Estudantes. Então são eventos assim que estão relacionados diretamente com essa luta da anistia, o contato nosso com ex-exilados que voltavam e que, ao voltarem, se integravam também na luta que estava se travando aqui no país e tal, naquela época. O senhor falou que não chegou a concluir o curso de medicina? Não cheguei a concluir por... O senhor ficou na militância? Não tem relação com a minha desencantou? militância, tem relação com... eu acabei chegando num determinado momento à conclusão de que eu não queria fazer medicina, aí larguei o curso e tal. E foi fazer outro curso? Fiz economia, mas eu não cheguei a terminar, eu não cheguei a ter um curso superior. Certo. E depois desse período, 85, o senhor falou que, né, da abertura, participou das diretas, depois da Constituinte, né? Que tipo de participação é essa? Junto ao PMDB, que o senhor falou? Eu acho que tem um episódio que eu acho importante registrar, porque foi uma experiência muito rica para mim, que foi em 1985. 85 era o seguinte, Nova República, democracia, Tancredo, e 85 era o Ano Internacional da Juventude. E eu já desde a minha militância no PMDB, antes do PMDB, na verdade, fui diretor do DCE da Federal, tive uma militância grande no movimento estudantil e na juventude. E pude participar da delegação brasileira que em 1985 foi participar do 12º Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, que aconteceu em Moscou. E que reuniu, e ainda acontece, é realizado, acho que agora já está no 16º, lá era o 12º, já deve estar no 16º, 17º Festival Mundial da Juventude, reunia lideranças jovens de todo o mundo. Pois é, mas quem que promove esse evento? É promovido pela Federação Mundial da Juventude Democrática, a FMJD, que é uma entidade que foi fundada logo após a Segunda Guerra Mundial, no processo de democratização. É uma entidade que mobiliza e organiza jovens em todo o país. E tem a história dos festivais. No auge da Guerra Fria, né, 85? Oi? 85 ainda tinha Guerra Fria, né? Mas o Festival Mundial da Juventude sempre se realizou já em 1944, 45, não tenho certeza o ano, já foi o primeiro. E foram se reproduzindo e tal, reuniam as lideranças juvenis do mundo todo, o pessoal progressista e tal, e o festival se realizava em cada época num país. O senhor foi indicado por qual entidade aqui? Na verdade, nós tínhamos uma articulação, nós, os jovens, as entidades estudantis e tal, tinha uma articulação juvenil. A gente organizava as atividades relativas ao Ano Internacional Ano Internacional da Juventude, e essa foi, depois de muitos anos, a primeira vez que teve uma discussão pública sobre a participação de uma delegação brasileira no Festival Mundial da Juventude. Porque durante o período da ditadura, a participação se dava de forma clandestina, isso não era possível ser feito de forma pública e tal, né? Já 85 é um momento novo de redemocratização do Brasil, e as coisas tomam um outro rumo, e eu tive a felicidade e a possibilidade de participar desse festival. Depois se realizaram outros festivais em Pyongyang, na Coreia do Norte, em Cuba,
enfim. Mas é bem emblemático, né? O senhor é um militante estudantil e ir para Moscou, justamente, né? Assim, uma coincidência, né? Não, não foi coincidência, porque uma coisa estava relacionada com a outra. O fato de eu ser estudante, de ter uma militância na juventude e tal, me possibilitou essa questão de, junto com lideranças, a nossa delegação aqui do Paraná, naquela época, foram, por exemplo, integrando a delegação, o então presidente da UP, União Paranense dos Estudantes, o Ari Decker, o presidente, na época, da UPS, que é a União Paranense dos Estudantes Secundaristas, o Hélio Rezende, eu, o nosso companheiro conhecido, Luiz Carlos Rocha, e outras pessoas. O Luiz Carlos Rocha, o Rochinha, filho do Expedito? Rochinha, ele mesmo. Ele era o quê? Presidente da... O Rochinha era, acho que do DCE, da Faculdade de Direito e tal. Deve ter sido uma experiência muito interessante. Foi. Conhecer Moscou. Quer dizer, a gente ouvia falar muito, então pudemos lá conhecer de perto. É por isso que eu falei que seria uma coincidência. Imagina, podia ter acontecido nos Estados Unidos, ou na França, ou na África, mas pense, 85 na ditadura, todo o grande temor dos agentes públicos era o comunismo, né? E de repente... Mas nós estávamos num momento novo, que era a redemocratização do país, né? A redemocratização do país, as coisas... Em tese, né? Em teoria, né? Tanto é que a gente sabe que tem anotações nas fichas, né? Fichas do DOPS de 92, né? Quer dizer, sim, a coisa a repressão continuou, nunca parou exatamente. de trabalhar, certo? Não, mas é que eu achei interessante que tenha sido. E quando não tem a repressão, tem os agentes da CIA, claro, agindo também. Quando não são os agentes, ouvindo é Deus, até a né? nossa presidenta. Viu? Quando não é os agentes da CIA, é Deus que está, né, perseguindo. Então, não estamos só no universo. Né? Tá certo. Mas e como é que foi isso de Moscou? Por que foi importante? Por que o senhor considera como um marco? Eu pude, por exemplo, no hotel que eu fiquei hospedado, na verdade, nós ficamos hospedados nas instalações que serviram para alojar o pessoal que participou da Olimpíada em 80, estavam lá os hotéis ainda. E no hotel que a delegação brasileira ficou, nós, nesse mesmo hotel, ficaram, por exemplo, a delegação sandinista, o pessoal da Nicarágua, a juventude nicaragüense. E nós tínhamos acompanhado aqui, pela imprensa e tal, o que tinha sido a luta para derrubar o governo Somoza, a democracia na Nicarágua, o papel que a juventude e os jovens, inclusive, muito cedo, indo à luta armada e tal, para conquistar a democracia, e o que eles estavam fazendo de novo, de reconstruir o país, de ser um país onde pudesse oferecer dignidade ao seu povo. Né? Então, esse aspecto da experiência foi muito rico. Quanto tempo o senhor ficou lá? 12 dias. 12 dias. 12 o dias. Suficiente para ter contato, né, com essas... Sim, porque o festival tinha inúmeras atividades plenárias gerais, plenárias específicas e tal, visitas a locais aqui Isso, da eu ia falar, cidade que de cidade Moscou. o senhor encontrou, né? Não, eu fiquei basicamente em Moscou, certo? Mas pude conhecer lá o centro de Moscou, a Praça Vermelha e tal. Kremlin. Isso. Então, foi uma experiência. E o contato com gente que veio dos mais diferentes lugares. Tinham delegações dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, da China. Eu falei aqui dos sandinistas, mas também tinham os cubanos, certo? E Cuba era uma referência para nós, porque um pouco antes disso tudo começar, quer dizer, teve no Brasil, saiu a primeira entrevista, a primeira visita de um jornalista brasileiro a Cuba, que foi o livro A Ilha, do Fernando Moraes. Teve outros jornalistas que escreveram também, eu não me lembro agora, mas escreveram livros sobre Cuba, e de repente lá estava eu, em Moscou, podendo tomar um café próximo de um cubano, de um sandinista, enfim, uma experiência muito rica que eu gravo com um maior carinho. Quer dizer, uma experiência em loco, né, de que é possível as várias
a convivência, né? Desde que você Sim, tenha um ideal sim, comum, sim, que é a democracia, sim, ou, sim. enfim, uma sociedade justa. E aí, quando o senhor voltou, o senhor passou a ver, enfim, Não, quando o senhor voltei voltou, e não, quando o senhor voltou segui, assim com as suas convicções não, mais fortalecidas, exatamente. fortalecida, sem dúvida nenhuma. Aqueles ideais que tinham me trazido à luta até aquele momento foram reforçados e eu pude me empenhar, senti que poderia me empenhar muito mais, porque agora tinha uma referência de onde as coisas estavam indo bem, como era a questão da luta dos sandinistas, e aonde as lutas ainda iam ser travadas com muito mais dificuldades e tal, como foi a luta contra o apartheid na África do Sul. Lá tinha também as delegações da África do Sul, dos países africanos de língua portuguesa que se libertaram, como Moçambique, Angola e tal. E isso deu uma visão e eu voltei para o Brasil dizendo assim, eu vou ter que trabalhar mais fundo e mais sério nas coisas e tal, porque de fato tem muita gente no mundo todo brigando pelas coisas e a gente pode formar e forma uma imensa corrente de mudança, de transformação, de luta pela democracia, pelo desenvolvimento, pelo progresso e tal, para que todos possam ser beneficiados com isso. Aquela certeza de que você não está lutando só, nem você, o seu grupo, né? Isso, isso. Ampliar esse horizonte é interessante. Essa é uma das estratégias, né, dos movimentos. Foi e continua sendo uma estratégia, né, dos movimentos globais, né? Quer dizer, esse intercâmbio de experiência, até para saber o que está dando certo, o que está errado. E no que mudou na sua prática política de militante? Aí o senhor resolveu, falou, bom, então, o senhor já era afiliado ao PMDB? Sim, já era afiliado ao PMDB e fiquei no PMDB até 2009, quando saí para participar da fundação do Partido Pátria Livre. E esse período todo participei de campanha, de praticamente todas as campanhas do PMDB, desde a eleição. Eu já votava no MDB e participei da campanha, que foi uma campanha histórica também, do PMDB. Na época eu fazia parte da executiva estadual do partido, representando os estudantes, e participei da eleição do Richa, José Richa, primeiro governador eleito depois de muitos anos sem eleição no país. O senhor chegou a ser candidato? Não, nunca disputei nenhum cargo eletivo. Não tive essa experiência. Mas participei de todas as campanhas do PMDB, a eleição do Álvaro Dias, a eleição do Requião a prefeito de Curitiba em 1985, que foi um momento importante e tal. E quando se fala hoje nesse desmonte do cartel do transporte coletivo aqui na nossa cidade, ou pelo menos ele ficar público e notório, conhecidos e tal, lembra muito o que foi a administração do Requião nessa questão do transporte público, de democratizar essa questão toda e tal. E aí segui trabalhando, militando e tal, atuando em inúmeras atividades. Sempre teve um papel muito importante na minha vida o trabalho de apoiador do jornal Hora do Povo, que é um jornal que começou a circular em setembro de 1979 e que ainda hoje circula, com 2 edições semanais e tal, e que procura tratar as questões do ponto de vista do desenvolvimento da luta nacional e democrática, né? Então isso sempre teve um papel, seja escrevendo matérias para o jornal, seja fazendo a distribuição do jornal para que ele seja conhecido, divulgado, suas ideias possam chegar mais longe, enfim, é isso. Ok. O senhor falou bastante do militante e o homem. Bom, como é que o senhor... saber das relações, né? Quer dizer, o senhor vivia, pelo que a impressão que eu tenho, que o senhor vivia em função, dedicado, como muitos, né? Nessa questão da militância, que não é fácil a vida de militante, né? Essa coisa das reuniões, essa coisa dos encontros, das viagens. Isso é preciso muita abnegação, né? E muitos, não só o senhor, colocaram isso como prioridade de vida, né? E aí até a gente
pergunta aqui, né? Mas o senhor namorava, o senhor casou? Pois Como é, que eu eram as relações? conheci a Alzimara, que você deve conhecer, né? A Alzimara conheci no movimento estudantil, nesse período, nessa mesma época. Casamos e fomos casados por mais de 20 anos, estamos separados hoje, mas, fruto desse casamento, temos 2 filhos, o Luiz Eduardo e o Marcelo, que já estão casados hoje, um deles com um filho, nosso neto e tal, o Antônio, com as suas profissões definidas e com a sua identidade, com as coisas que a gente sempre defendeu, sempre pensou e tal. E aí são muitos os episódios de estar exatamente construindo a família, educando os filhos, enfim, essa questão toda. Minhas amizades, meus amigos, minhas referências e tal, isso tudo sempre teve espaço na minha vida, certo? Nesse período o senhor nunca foi preso? Não, nunca. Quer dizer, teve um episódio, não sei se chega a ser uma prisão, Uma detenção? que foi o comício das diretas já, aqui em Curitiba. Aquele maior, o primeiro? Eu não me lembro se foi o primeiro ou o segundo comício. Nós fizemos um comício no dia 12 de janeiro de 1984, depois tivemos um outro comício que eu acho que foi em abril, antes da votação. Num desses comícios eu estava lá na manifestação e tal, e estava segurando uma bandeira do MR8, tal, animado, estava aquele palanque imenso com várias lideranças, as mais diferentes correntes políticas juntas pela direta já e tal. E numa determinada altura, agentes provocadores criaram um tumulto, tentaram arrancar a bandeira que estava comigo e tal, e enfim, eu acabei sendo carregado por 2 deles, me deixaram hoje ainda tem, um posto da Polícia Militar, bem aqui inclusive, do lado de Ficioasa. Praça Osório, que era. Na Praça Osório. O comício era aqui na Boca Maldita e tal. Fiquei lá e tal, e enfim, daqui a pouco vieram um grupo de deputados e pediram para que eu fosse liberado e tal, e acabei sendo liberado, não sem antes pegar de volta, levar de volta para a manifestação a bandeira, que tinham me arrancado e tal. E esse é o episódio que eu tenho de prisão. Eu acho que eu não tive esse problema que muitos companheiros tiveram que enfrentar, mas também em momentos mais difíceis, mais duros, onde a luta era mais clandestina e tal. Eu, na verdade, comecei minha militância já num período em que a luta democrática avançava a passos firmes. Era o momento da anistia, era o momento da volta dos exilados, era o momento das eleições diretas para governador do estado, e depois a campanha das diretas já, e logo em seguida a primeira eleição para presidente, e aí foram momentos um pouco mais liberdade. Uma liberdade, exatamente. Você tinha liberdade e tal. Então não tenho uma experiência, a não ser essa experiência, de fato eu não tenho uma experiência de ter sido preso, de ter enfrentado uma situação mais difícil e tal. Mas tinha um comportamento como todos os outros de cuidados, né? Sim. Chequeio era uma palavra forte no nosso... Qual palavra? Nós. Chequeio, tem que checar bem onde é que você está indo, se tem alguém te seguindo e tal. Essa coisa alguém que toda. se aproxima, assim, e ficar atento, né? Uhum. E o senhor chegou a perceber alguém, assim, se percebia que era... Sim, aí a gente tomava as medidas ali de mudar o caminho de onde está indo e tal, enfim, essa coisa toda. Fazer o que a gente faz hoje, né? Quando você entra, vai chegando em casa no prédio, assim, você olha para ver se não tem ninguém, né? Aí se tem alguma coisa estranha, o senhor continua, dá a volta na quadra, né? Mas isso fez parte aí do processo, certo? Né? Depois o pior é ter medo da polícia. Depois daquela pichação primeira, lá em 1979, ao longo dos anos participei de muitas outras pichações e tal, tive experiência, e a pichação exige alguns cuidados, né, para você fazer. Uma certa agilidade, né? Agilidade e tal. Mas é isso.
E como é que é lembrar desses momentos, assim, olhar para trás e pensar que muitas das bandeiras pelas quais, né, vocês lutavam continuam postas até hoje? Pois é, essa é a vida, né? A vida segue, a luta segue, a gente conquista determinados patamares, determinadas conquistas que reforçam a nossa posição, a nossa luta e vamos adiante, porque novas coisas sempre vão surgir, certo? Sempre vai ter um presidente americano disposto a jogar bombas em algum país pobre do mundo, certo? Mesmo com uma carinha boa e um jeitinho Enganador, faceiro. né? Enganador, né? Rasgou os compromissos que assumiu o Obama e hoje não tem nenhuma diferença entre Obama e Bush, certo? Isso é tão velho, né, doutor Mário, que Maquiavel já falou, né? Dê poder a um homem e você vai descobrir o seu caráter, né? Se formos pensar, dê poder a um homem como Nelson Mandela, a gente vê o que foi de belo que ele construiu, certo? Então, é isso aí. O poder nem sempre corrompe, né? Então, não. É um mito que vai por terra. Muito bem lembrado. O senhor quer deixar uma mensagem final, alguma questão? Não, desejar a vocês têm cumprido um papel importante, o Grupo Tortura Nunca Mais. Narciso, que eu conheço acho que há uns 35, 40 anos, faz tempo que eu conheço o Narciso, e acho que é uma luta que vale a pena ser lutada, ter alguém que fique mantendo viva e reavivando cada vez mais a memória da nossa história, da nossa luta, dos caminhos que o nosso povo traçou. E vamos em frente que atrás vem gente. O senhor parece estar cheio de energia, já está envolvido aí com outro partido, quer dizer, no momento em que os partidos políticos, né, nesse Brasil precisam se reinventar, talvez. É uma experiência nova, organizar um partido, o dia a dia de um partido e tal, as ideias que esse partido tem, o que ele pensa e tal. Estamos aí diante de uma luta que vai exigir, nessas próximas semanas, muita firmeza e tal, que é impedir que vendam o nosso petróleo do pré-sal do campo de Libra. Certo? O pré-sal foi descoberto graças à Petrobras. A Petrobras é fruto de uma luta histórica, que foi o petróleo é nosso, lá nos anos 50. Luta histórica que teve e se identificou como presidente da República na época, Getúlio Vargas, que apoiou e criou a Petrobras, e a Petrobras descobriu o pré-sal, que é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, e agora o maior petróleo já descoberto no mundo, nesses anos todos de exploração do petróleo, que é o Campo de Libra, que é alguma coisa em torno de 10 a 15 bilhões de barris de petróleo, não pode ser agora, de repente, sem mais nem menos, entregue a um grupo de multinacionais para explorarem e, enfim, para, ao fim e ao cabo, promover a guerra, certo? O petróleo tem que ficar aqui no Brasil para atender às necessidades do povo brasileiro e desenvolver o nosso país melhor e mais fundo e tal. Então, é isso. Pois é, agora sempre virar outra luta. Eu vou fazer o papel de advogado do diabo, mas, gente, o governo é um governo de esquerda. Mas sopram alguns ventos neoliberais nesse governo, infelizmente, e a gente espera que a nossa presidenta possa, a tempo, perceber que o caminho é outro. O caminho da eleição do Lula, o governo dela tem que seguir a mesma trajetória seguida pelo governo Lula. Talvez certo? Essa espionagem tenha sido um bom agouro, né? Porque afinal os inimigos, os imperialistas, eles não acham, eles acham que o Brasil deve ser o quintal deles, certo? E nós temos que deixar claro que não é o quintal deles. Se for quintal de alguém, é quintal do povo brasileiro, que aqui fará as lutas que precisam ser feitas e fará as festas e as alegrias que precisam ser feitas. E vamos em frente. Muito obrigada. Obrigado a você. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer.
de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Desses homens derrotou-se o opressor, muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina. Juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.